Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Paz e alegria para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço para a dona Conceição, lá no bairro da Pompeia, sempre assistindo a gente. Ela assiste de manhã e assiste à tarde também. Um abraço também lá para o pessoal de Ponte Nova, lá na cidade de Poços de Caldas também, o nosso abraço, o desejo de paz e alegria para todos vocês. Esse interior mineiro maravilhoso, fantástico, né? Um abraço também lá para Brumadinho, meu amigo, o Márcio Roberto, a sua esposa, dona Geni, né? E um abraço para vocês aí. Pois é, olha, o Estado de Minas, mais o Instituto Opus, fizeram uma pesquisa para governador. E o governador Romeu Zema, ele ganha do Calil no interior. E o Calil ganha do Zema aqui na região metropolitana, Belo Horizonte e mais algumas cidades da região metropolitana. Isso é muito comum, né? Sempre o prefeito de Belo Horizonte é um nome forte para o governo na região metropolitana, na cidade e na região metropolitana, né? E o governador, ele tem mais intimidade com o interior de Minas, né? O que falta no prefeito Alexandre Calil, que não vai para o interior, não conversa com o pessoal do interior, então, infelizmente, né, ele não tem uma boa chegada com o pessoal do interior. Eu sempre conto essa história, né, que o Aécio Neves, né, foi um bom governador de Minas, né, um governador excelente, maravilhoso, fez muita coisa boa, pagou em dia, foi tudo bom com o Aécio. Ele só não ia para o interior. Final de semana ele ia para o Rio de Janeiro. Então, não ia para o interior, não conversava com os mineiros, né? Então, os prefeitos do interior ressentiram isso, a falta da presença dele no interior. Então, o Calil tem que ir para o interior, tem que conversar com as pessoas do interior. Se não fizer isso, não vai ter voto no interior, felizmente. E quem elege é a maioria do interior de Minas, né? Pois é. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias, você encontra em todas as farmácias e drogarias. Pois é, a nossa igrejinha da Pampulha, agora santuário. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidiu ontem o ato de instalação do santuário arquidiocesano São Francisco de Assis. Vamos conferir, a reportagem é de Leonardo Apolinário. Leonardo. Eles chegaram cedo para a bênção especial e para driblar o forte calor que tem feito em BH, água. Além dos cachorros, tinha até casal de calopsitas. A bênção dos animais foi na igrejinha de São Francisco de Assis, na Pampulha, obra de Oscar Niemeyer, um dos locais mais belos da cidade, considerado patrimônio mundial da humanidade. A Babi estava no maior estilo, toda enfeitada e de carrinho, empurrada pela avó Jane, acompanhada da mãe Marina. Desde que mudaram do Recife há 5 anos, elas não perdem a tradicional bênção. Essa bênção é uma proteção, né, para os nossos bichinhos, para a gente, para a energia que eles trazem para a nossa casa, né? Que é fantástica essa energia, né? Acho que não tem igual a energia da natureza, dos animais, né? E é isso tudo que representa São Francisco, né? Essa simplicidade, a felicidade nessas coisas simples da vida. Tem que vir todo ano para abençoar minha bebezinha, né? Para dar mais proteção a ela. Para Luciana, a bênção de São Francisco vai muito além aos animais. É a representatividade aí de que Deus cuida de todos nós, os animais, e nos dá essa proteção grande aí para que eles possam continuar abençoando os nossos lares e nos dando um amor que é tão simples para eles, né? Transmitir o amor para nós em família. Eles fazem parte da nossa família. A Capela Curial de São Francisco de Assis, popularmente conhecida como Igrejinha da Pampulha, além de celebrar hoje o Dia do Padroeiro, começa um novo marco, a elevação para Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Padre Ednei Almeida será o novo reitor e estará à frente dos trabalhos do novo santuário. O rito de instalação ao Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis significa muito ao coração nosso
católicos, mas também um reconhecimento justo, né, a toda a sociedade aqui como patrimônio da humanidade. Significa mais trabalho, exige de nós padres presença para atendimentos de confissão, direção espiritual, também acolhimento, exige também um maior número de celebrações eucarísticas, já que casamento se faz todos os dias e batizado também. E acolher todos os peregrinos, os visitantes. A missa de instalação do santuário foi presidida pelo arcebispo da capital, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. No complexo da Pampulha, que é um bem de toda a humanidade e um orgulho de Minas Gerais, tem uma pérola, esta igreja de São Francisco. Portanto, é levar a santuário, é fazer brilhar a figura de São Francisco com todos os brilhos que este projeto arquitetônico tem, de tal modo a ser uma grande escola do Evangelho, ajudando o mundo a ser melhor. Pois é, a gente fica muito feliz com esta elevação da igrejinha de São Francisco de Assis a santuário, né? Eu já contei aqui essa história da igrejinha que foi construída quando Juscelino Kubitschek de Oliveira, prefeito de Belo Horizonte, urbanizou a lagoa, que já existia a Lagoa da Pampulha, e construiu alguns equipamentos, naquela época, um cassino, uma casa do baile, um clube e a igreja, né? Juscelino nasceu em Diamantina, numa rua onde está a igreja de São Francisco de Assis. Então, toda a vida ele foi devoto de São Francisco de Assis, né? Então ele quis dar também à igrejinha da Pampulha o nome de São Francisco de Assis. Na época, o nosso arcebispo, Dom Antônio de Santos Cabral, não gostou da modernidade, né? E também não quis sagrar a igreja, né? Dizendo que o lobo parecia um cachorro. E aí, ela só foi sagrada em 59 por Dom João de Rezende Costa. Juscelino era presidente da República e veio participar da sagração da igrejinha da Pampulha. E agora, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo entra para a história da nossa religiosidade, da nossa fé, ao consagrar como santuário a igrejinha da Pampulha. Fica aí, né, o nosso abraço a todos os paroquianos agora da Pampulha, as pessoas que vão à igrejinha sempre levando a sua fé. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Eu falei há poucos instantes aqui da pesquisa que o Jornal Estado de Minas e o Opus fizeram a respeito da disputa da governança em Minas Gerais. Mas é bom completar que, para presidente da República em Minas Gerais, a pesquisa dá o Lula. Em segundo lugar, Bolsonaro. Para o Senado Federal, o nome do senador Anastasia, que vai disputar a reeleição, é o nome mais falado e é o nome que desponta como o principal concorrente, né? Ganhando aí de todos os outros que falam ser candidatos a Senado Federal. Agora, falando ainda da Pampulha, hoje o aeroporto da Pampulha entra em leilão, né? E uma coisa interessante é o seguinte, o aeroporto da Pampulha chegou ali, foi instalado antes da Lagoa, no ano de 1933. Nem a Lagoa existia. A Lagoa foi feita, aquela barragem foi feita em 1934, né, no governo de Otacílio Negrão de Lima. Acho que foi em 34, 36. Otacílio Negrão de Lima, né? Então não existia nem a Lagoa como é hoje. E ali, o aeroporto da Pampulha foi o nosso primeiro aeroporto. Era longe, a estrada que levava ao aeroporto da Pampulha era a rua Diamantina, Manuel Macedo, né? Passando ali hoje, atravessando essa rua, atravessa a Avenida Cachoeirinha, atravessa o anel rodoviário e chega lá no bairro, lá onde está o aeroporto da Pampulha. Então, não tinha morador. Os únicos moradores que moravam perto do aeroporto era o pessoal da base aérea, que tinha ali uma base aérea da aeronáutica, e as casas estão lá até hoje.
E nunca o pessoal da base aérea reclamou do barulho do aeroporto. Agora os moradores que chegaram depois reclamam do barulho do aeroporto. E eu fico impressionado. Será que uma cidade como Belo Horizonte, uma capital, não quer ter aeroporto? O aeroporto internacional nosso está em Confins. Não está, não. Você sai de Belo Horizonte, passa em 2 cidades praticamente para chegar lá, né? Então, quer dizer, o nosso aeroporto é o aeroporto da Pampulha. E vai ser bom que alguém ganhe para administrar o aeroporto da Pampulha, né? E bom que a atual empresa que administra o aeroporto Confins está também, naturalmente, concorrendo. Vai ser muito bom, porque o aeroporto da Pampulha tem que ter... Ele podia ser um aeroporto, por exemplo, voltar àquela ponte aérea, que era São Paulo, através de Congonhas, Rio, através do aeroporto Santos Dumont, Belo Horizonte e Brasília. Era a chamada ponte aérea que funcionava muito bem para todos nós, né? Então vamos esperar que tudo isso volte a acontecer novamente com a privatização do aeroporto da Pampulha, que ele volte a ser um aeroporto de movimento novamente. É triste você olhar aquela Praça Bacatelli, né? Tão sem ninguém, como antigamente a praça era cheia de táxis, de estacionamento, nos estacionamentos cheios de carro, né? Movimento de passageiros. É triste você ver que não tem movimento de passageiro. Eu, uma vez, desci no aeroporto que tem em Buenos Aires. O aeroporto é dentro da cidade. Dentro da cidade. Você hoje, quando você vai, por exemplo, em São Paulo, que você desce no aeroporto de Congonhas, você passa entre prédios. O avião faz uma manobra para passar entre prédios, de tanto prédio que fizeram, né? E tem morador para tudo quanto é canto. Não vejo ninguém reclamar. Aqui o pessoal já está, porque vai fazer barulho e não sei o quê, mas o aeroporto está lá desde 1933, né? E nós precisamos do aeroporto. O Márcio Lacerda, quando era prefeito de Belo Horizonte, um dia reclamou comigo. Falou assim, você é contra tudo e contra todos? Eu falei, não, prefeito, não sou nem contra tudo nem contra todos. Eu sou a favor da cidade. Vocês estão fazendo obras na cidade? Qual é a nossa maior necessidade hoje? Espaço. O que faz na cidade hoje? Diminui rua. Nós temos uma rua de 110 metros de largura. Não, de 31 metros de largura, né? Aí, aquelas ruas largas, bonitas, de repente, a prefeitura vem e fecha as ruas. Aumenta não, tem que aumentar o passeio porque o pedestre, não sei o quê, e o carro fica congestionado o dia inteiro na cidade, né? Diminui as esquinas, faz aquelas quinas nas esquinas, né? Então, eu falei assim, eu sou contrário a isso. Eu acho que nós devemos... Quando a cidade foi criada, em 1897, quando ela foi inaugurada, não existia carro. E existiam essas avenidas largas, maravilhosas, que todas elas tinham jardins. Os jardins foram retirados para dar vazão ao movimento de carro, que cresceu. Agora vocês, nesse ano, dessa graça maravilhosa, ao invés de vocês darem vazão para o carro, vocês estão querendo diminuir. E enche a cidade de ônibus, e poluição, e um monte de coisa. Eu sempre fui contra a esse congestionamento de ônibus que tem no centro da cidade. Podia ter o transporte coletivo do mesmo jeito, prestando bom serviço, sem ser esse congestionamento que se faz na cidade, né? E que tirou a vida da cidade, do centro da cidade, felizmente. Mas eu falei com ele assim, vocês estão fazendo o recapeamento do Arrudas, não estão? Vocês estão fazendo jardins. Aquilo lá vai ficar seco, abandonado. Olha bem, gente, eu passei agora na Avenida Tereza Cristina, que chamaram de Via-Expressa, que de Via-Expressa não tem nada. Passei na Tereza Cristina e filmei as palmeiras plantadas lá, todas secas, sem ser cuidadas. Olha aí. Olha lá. Olha como é que são as palmeiras estão. Olha lá. Olha. Os jardins que eles plantaram ali não existe mais. Olha a outra palmeira como é que está. Olha lá. Olha a situação dessa outra palmeiras, né? Olha que coisa. Pois é. Olha aí. Isso tem em toda a cidade, porque a prefeitura, infelizmente, ela não cuida mais do jardim da cidade. Isso aí está faltando, segundo o Dásio, que está aqui comigo, que é engenheiro agrônomo. Não é isso, Dásio? Está faltando o quê para essas água. Plantas? Água. Só água. Só água, né? Água e adubo, né? Tem que adubar. Primeiro a água, depois o adubo. Depois o adubo, né? Então, aí. Essa é a situação ali na Via Expressa. Eu estou mostrando a situação da Via Expressa ali, da Tereza Cristina.
E tudo que plantou está lá, aquela secura toda lá. Agora chove, elas vão ficar viçosas, bonitas, depois fica feio outra vez. E os canteiros que eles fizeram nos cantos, né? Os canteiros que estão nos cantos das avenidas, olha aí, os canteiros. Tudo abandonado, tudo que fizeram. Quer dizer, era mais fácil deixar um espaço para passar ônibus, o ônibus passar à direita da avenida, né? Tendo uma pista exclusiva de ônibus, era muito mais fácil, né? Ter uma pista exclusiva de ônibus aí. Olha aí, a ciclovia. Não passa uma bicicleta. Encheram a cidade de ciclovia. Sabe por que encheram a cidade de ciclovia? Porque diz que a ciclovia, cada vez que você coloca mais ciclovia na cidade, cresce o IDH da cidade. Mas, Dásio, está só faltando água, né? Só água, simplesmente. Só água, né? Em tudo quanto lugar na cidade. Tudo que é jardins que a prefeitura teria que cuidar. E um pouco de cuidado. Você observa que tem uma quantidade muito grande de gramados plantados com grama esmeralda, uma grama cara, bonita, abandonado. Então você passa na Via Expressa mais para frente um pouco, você vai ver um monte de gramado que foi grama esmeralda. E agora é capim. Branqueária. Aquela praça lá da São Gabriel, onde tem a estação rodoviária lá virou uma pastagem de branqueária. Todo lugar tem. Por baixo você vai lá viver um pouquinho. Nós tínhamos aqui um departamento de parques e jardim que funcionava, né? Mas, Dásio, vamos falar agora das plantas alimentícias não convencionais para essa época do ano? Como é que é? Nós vamos falar sobre as punks. Punks são plantas alimentícias não convencionais. São aquelas plantas que foram muito usadas pela população anteriormente, no seu tempo de jovem, assim, e que hoje algumas estão em completo esquecimento, mas que tem muita gente trabalhando para recuperá-las. Né? Eu vou falar de duas plantas aqui, que uma é muito usada ainda, a taioba. E a taioba tem uma irmã, que é o mangarito. O mangarito com a taioba é muito parecido, são da mesma família. A taioba dá só a folha. E o mangarito, além da folha, dá a raiz, que é muito saborosa. O mangarito foi desenvolvido, pelo que eu sei, pelos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, talvez. E foi muito cultivado no interior de Minas. A dificuldade dele é que ele não produz sementes, igual a taioba. Tem que ser o plantio por mudas. Então, muitas vezes, a pessoa compra uma muda, planta e depois perde a raça. E é muito difícil de você encontrar no mercado o mangarito. Pois né? é, e a taioba é uma leguminosa, né? Que é uma leguminosa, Não, né? não é leguminosa, não, mas a folhagem é muito saborosa. Folhagem, né? é porque ela é meia... Ela é meio pegajosa assim, né? Quando corta, né? A taioba, pra você ter uma ideia, na zona da mata, eles comem taioba um dia sim e outro também, praticamente todo dia, né? O mangarito é mais da região do Triângulo Mineiro. E essa aí, qual que é essa aí? Esse aqui é o mangarito. É a raiz do mangarito. É a raiz do mangarito, é. Você come a raiz do mangarito? Come a raiz, cozinha e come. É como se fosse um inhamezinho. É um exame, cara pequeno. É um inhame, né? Só que é muito saboroso. Quem come uma vez sempre procura de novo, porque ele é uma delícia mesmo. Sei. Né? Pois é, e essa época agora é a época de plantar repolho, plantar quais as outras hortaliças que são muito boas na época de chuva. Repolho, abóbora. Atualmente, a gente planta toda a hortaliça o ano inteiro, porque a tecnologia desenvolveu variedades para o ano inteiro. Então, você vai no mercado hoje, você encontra todas as plantas, as hortaliças e frutas o ano inteiro. Antigamente, por exemplo, você só conhecia moranguinho de maio a setembro. É verdade. Agora, os 12 meses do ano você vê. É verdade, é verdade. Então, quer dizer, as pessoas que têm hoje um espaçozinho no lote, né, irmão? Né? Com pouco espaço, muito pouco espaço mesmo, você faz uma horta produzir muito. Com 10 ou 20 metros quadrados, faz uma fartura danada, né? É verdade. Hoje, o mais comum é o cara ter um canteirinho de couve, um canteirinho de alface, um pouquinho de salsa, cebolinha e mais algumas coisas que podem ser agregadas, né? Pimentinha. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é a azedinha. A azedinha é uma hortaliça que também não produz sementes, é só com muda. Ela é muito saborosa, para quem gosta de hortaliça assim, crua,
sem E ela pode ser cozer. colocada na salada, azedinha. É colocado na salada. Aliás, quando eu A era folha menino... lembra um pouco a rúcula. Pois é, quando eu era menino, eu lembro da berduega, que era uma coisa que dava no chão, que minha mãe plantava, minha mãe tirava aquela berduega, lavava e fazia salada pra gente, salada de berduega. Exatamente, a berduega é uma beldroega, exatamente. Né? É uma punks também. É muito saborosa. É saborosa, a gente comia isso muito. No interior, não tinha horta, nascia nos quintais, nascia à nos vontade. quintais. Ninguém plantava agrião beldroega. lá em casa dava ramo de agrião, e tirava aquele agrião, lavava e fazia. Eu fui um menino criado com muita salada. Prova que na minha família nós consumimos muita salada até hoje por causa da minha mãe. Né? Isso aí qual que é? Esse aqui é o peixinho. Peixinho, o peixinho. É o peixinho que frita, né? Pode fritar. O lambari das hortas também é multiplicado só por mudas. Não tem semente. Mas ele é muito saboroso. Você frita. Ele inclusive, você passa ele no ovo e na farinha e frita. Faz ele milanesa, frita e com uma cervejinha, uma delícia. É isso aí, é verdade. Então as pessoas têm que aprender a usar o espaço que tem a fazer alguma coisa, né? Uma outra planta que é muito usado é a bertalha. Bertalha é tão rústico, até o Anésio lá no seu sítio consegue plantar ela. Bertalha à vontade, lá tem à vontade. Né? A bertalha tem a folha grossa, é conhecido também como espinafre trepador, porque a folha dele é grossa, ele é muito nutritivo e muito rústico, e muito amargo, fácil. E amargo, gostoso que ele é amargo. É bem saboroso também. É bem saboroso. Eu faço muito assim, corto assim bem fininho, faço refogadinho, fica gostoso. Né? Tem o almeirão língua de vaca. O almeirão língua de vaca é aquele almeirão, chama língua de vaca ou língua de sogra, porque tem a língua comprida, né? É aquele almeirão comprido, meio arroxeado, que era muito comum no interior. Você planta isso aqui numa horta, planta uma vez só. Ele nasce, cresce, a semente cai no chão. Pois é, outro dia eu fiz uma salada, irmão, fiz uma couve e misturei a folha de couve com a folha de trançagem. Trançagem que dá aquelas folhas bonitas, grandes, né? Que ninguém planta trançagem, ela nasce. A trançagem também é uma punk. E ela é muito medicinal, muito usada medicinal, em medicina popular. Muito bom, inclusive, para o problema de rins, essas coisas todas, né? Mulher, então, é bom comer trançagem, né? E eu fiz trançagem com couve. Pus uma folha de couve, uma folha de trançagem. Uma folha de couve, enrolou aquilo tudo, cortou bem cortadinho e tal, refogou. É bom, né? Aqui, ó, tem o melão de São Caetano. O melão de São Caetano é aquela erva daninha que dá muito em cerca. Em cerca, assim. Ultimamente, eles têm procurado muito a semente dele, porque saiu uma reportagem, não sei aonde, que ele era muito bom contra alguns tipos de câncer. Então, tem uma demanda grande dele lá para fazer chá com isso. E existe nessas farmácias homeopáticas, já existe o xarope de... Odásio, você fica lá na Casa da Semente, lá no Mercado Central, qual que é o número da loja lá? É a sementeira da Dona Ivone. Sementeira da Dona Ivone está aniversariando hoje? Tá. É? Tá. Então tem regabofe hoje? Tem regabofe lá hoje. Vai ter regabofe hoje, é. É loja 85. Hein? Loja 85. Loja 85. Essa loja fica na quina entre a rua Santa Catarina e a Avenida Augusto de Lima, ali, né? Dentro do mercado, né? É bem debaixo da rampa do estacionamento, né? Debaixo da rampa do estacionamento. Lá você encontra todas as sementes, né, Dário? Quase todas, né? Tem algumas que não tem. Mas inclusive... Peixinho não tem. Não tem. Mas tem muita semente de flores também. Tem. Nós temos mais de 100 variedades de flores. Né? Você quer fazer um canteirinho de flor? Aliás, eu quero lembrar aqui de uma cidade muito gostosa aqui de Minas, que é a cidade de Oliveira, que tem uns jardins, como era Belo Horizonte antigamente, todo cheio de flores, né? Uma beleza as ruas. Dásio, final do programa. Depois você volta outra vez. Muito obrigado. Um abraço. Disponha da gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.